Quero convidar os amados a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 14 até o 17. Eu estarei lendo aqui na versão King James. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu e por eles ressuscitou. Portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos mais desta forma, segundo a carne. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e falar mais uma vez com Deus? Bendito Deus, nós engrandecemos o Teu santo nome nesta noite. Obrigado, Pai, pela grande oportunidade que temos de nos reunirmos aqui como igreja, como povo separado do Senhor, para meditarmos na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito ilumine, ó Deus, o nosso entendimento. Encha o nosso coração da Tua presença e nos dê, ó Deus, uma motivação a cada dia renovada. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. O poder transformador da amizade com Jesus. É interessante pensar em construção de amizades, porque nós vivemos um tempo que o isolamento a cada dia se estende um pouco mais na vida da gente. E pensando em amigos, a gente hoje tem duas formas de ver a questão da amizade. Existem aquelas amizades que você constitui no seu grupo social, não é? Quantos amigos eu tenho? Aí se você tem 1.000, 2.000, 3.000, eu tenho 3.000 amigos. Mas isso é a vida virtual. Na vida real, às vezes, esse número de amigos ele vai sendo bastante reduzido. Mas o amigo, ele é aquele que influencia a minha vida, influencia a sua vida. E eu quero começar fazendo uma reflexão geral sobre essa questão da amizade, porque existem alguns ditados populares, e um interessante, acho que todo mundo recebeu esse ditado pela mãe, ou pelo pai, ou por algum chegado seu que pudesse comunicar a você a respeito das amizades, é aquele: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E nesta noite está proposto o tema: o poder transformador da amizade com Jesus. Como Jesus Cristo age ao longo da nossa vida, influenciando aquilo que nós somos. Como Ele transforma aquilo que nós somos. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre uma grande transformação. Ele está falando sobre a sua própria transformação, e ele está falando da transformação de todos aqueles que andam com Cristo, como amigo ao seu lado. Aqueles que estão nele e Jesus Cristo, um no outro. Ele em Cristo e Cristo nele. E ele está dizendo que essa ação transformadora de Jesus Cristo na vida daquele que anda junto com Cristo como amigo é uma ação que muda completamente a natureza do ser. Então não é apenas uma transformação do estilo de sua roupa, o estilo de sua casa, o estilo do seu status social ou seu status de poder. Mas é uma transformação do ser. Ou seja, Jesus Cristo é o amigo que consegue transformar o ser. Amém? Então vamos pensar no poder transformador da amizade com Cristo, não é? No verso 17 nós lemos que a grande transformação então promove a fazer dos amigos novas criaturas, como eu falei aqui com vocês. Agora vamos ver o primeiro ponto aqui. O amor do nosso maior amigo foi manifesto em sua morte na cruz. Vai dizer aqui que o amor de Cristo nos constrange. Que um morreu por todos e que todos morreram. Então a primeira coisa que a gente começa a pensar nessa relação nossa com Cristo e essa relação de Cristo com a igreja é que há um poder, um amor, uma amizade concreta e um amor concreto, e ele se revela na cruz do Calvário, pela manifestação desse amigo na cruz, para poder estabelecer uma amizade
comigo e estabeleceu uma amizade com você. Então nós estamos pensando aqui que éramos velhas criaturas. 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, porque éramos então, antes de estar com Cristo, criaturas antigas, certo? Então você e eu éramos criaturas velhas, não da idade, mas com uma natureza que não é a natureza proposta por Cristo agora, a partir da sua morte, a partir do seu convite de ser amigo do homem e o homem ser amigo de Deus. Amém? Então, se ele não tivesse morrido, nenhum de nós poderíamos ser nova criatura segundo a vontade de Deus. Se Cristo não tivesse morrido por mim na cruz, se ele não tivesse nascido como homem, se ele não tivesse habitado entre nós, se ele não tivesse manifestado o reino de Deus entre nós, se ele não tivesse manifestado os princípios e valores do reino entre nós, nós permaneceríamos antigas criaturas. E o texto da Bíblia, ele vai falar que as antigas criaturas são criaturas inimigas de Deus, são criaturas em oposição a Deus, são criaturas em desobediência a Deus, são criaturas que não contemplam mais a presença de Deus. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos que as criaturas antigas, elas estão destituídas da presença e da manifestação do poder de Deus. Elas perderam a capacidade de contemplar a Deus. Mas ele diz também que a manifestação de Cristo foi para que nós pudéssemos retornar à presença de Deus, desfrutar da glória de Deus. Então essa manifestação do amigo Jesus, essa manifestação do amor de Jesus Cristo na cruz, foi para dar possibilidade a mim e a você de nos tornarmos novas criaturas e deixarmos a velha criatura para trás. Então, às vezes, a gente vem olhando pessoas com dificuldades tremendas, com comportamento reprovável, com uma vida deplorável e até podemos dizer destruída, e nós ficamos até refletindo como é que pode ser a recuperação dessa vida. O amor de Jesus Cristo que se manifestou na cruz, para dar a possibilidade de alguém velho, uma velha criatura, uma criatura longe de Deus, se torne uma nova criatura e amigo de Deus. Esse amor, ele também é transformador, porque ele nos constrange e nos impulsiona para uma grande mudança de vida. Porque quando nós pensamos naquilo que nós somos, pensa na época que você ainda não tinha o seu encontro com Cristo. Ou você que ainda está começando a caminhar com Deus agora, está começando a observar as coisas de Deus. Diz na palavra, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que o homem não tem um impulso em si mesmo para ir em direção a Deus. Ele não tem forças em si mesmo para ir em direção a Deus quando ele é uma velha criatura, quando ele está longe da presença de Deus. Mas diz que o próprio amor de Jesus Cristo na cruz, manifesto na cruz, a entrega do seu Filho pelas velhas criaturas caídas do mundo, produz constrangimento para que a gente possa pensar, de fato é alguém que se importa comigo, de fato é alguém que se preocupa comigo, de fato é alguém que não me ama da boca para fora, que não se importa comigo da boca para fora, mas tem um ato concreto de amor, que foi a entrega, a manifestação para sofrimento, para que você fosse livre do sofrimento. E isso é constrangimento para o homem caído, porque quando ele olha para Deus, quando ele começa a ser direcionado pela igreja, por um irmão, por um amigo que está aqui, que já anda com Deus, olha, vem cá que eu vou te mostrar algo especial para você, vem cá que eu vou mostrar algo interessante para você, vem cá que eu vou te dizer algo novo, que talvez você não conheça. Veja este homem na cruz, este homem morreu, este homem ressuscitou, este é o ato de amor de Deus para te trazer uma amizade com Deus, para fazer de Jesus teu amigo, para fazer de você amigo de Deus. E esse é o constrangimento de Deus para com os homens. Deus vai amontoando brasas na cabeça dos homens para que haja uma reflexão a respeito de como Deus manifesta a sua amizade, o seu amor para com as criaturas detestáveis do mundo. Às vezes nós mesmos não queremos certas pessoas do nosso lado. Tem alguns que se manifestam mais ainda difíceis. Mas de certa forma todos nós um dia fomos velhos. Não na idade cronológica, no desenvolvimento humano, mas fomos velhos, como criaturas velhas que precisaram ter um toque de Deus, o constrangimento dos altos céus, o constrangimento da manifestação da graça de Deus, para que pudéssemos deixar aquele velho estilo de vida e adotar um novo estilo de vida que é aprendido dia a dia na caminhada de fé. Amém? O amor
também esse grande amigo nos deu a oportunidade das nossas vidas sair da condição de perdidos, de mortos espiritualmente e caídos diante do Pai. E a gente precisa entender isso. Nós observamos muitas discussões a respeito do comportamento humano. Eu não vou entrar aqui no mérito dos comportamentos, das questões comportamentais. Mas, querido, a questão do homem diante de Deus não é o comportamento que ele tem exatamente. É a condição que ele tem diante de Deus. O que a palavra de Deus fala das velhas criaturas é que essas velhas criaturas são pessoas perdidas. Andam no mundo como ovelhas que não têm um pastor. Estão perdidos no mundo, pobre, cego e nu. E estão caídos diante do Pai. Não conseguem se erguer diante do Pai. Então a importância de amizade com Jesus Cristo, a importância da morte de Jesus Cristo na cruz, da manifestação do amor de Jesus Cristo, é que faz o perdido, que faz o caído, que faz o morto espiritual ter uma oportunidade de viver, ter uma oportunidade de se levantar e ter uma oportunidade de se encontrar. Não está mais perdido, não está mais morto espiritualmente e não está mais caído, mas de pé diante do Criador. Essa é a condição de todo aquele que constituiu uma amizade com Cristo. Esse é o nosso olhar para aquele nosso amigo que ainda não teve um encontro com Cristo. É você entender que ele necessita de um socorro que vem dos altos céus. Ele necessita de uma manifestação do poder, do amor constrangedor de Jesus Cristo que se manifesta na cruz. Ele precisa de um outro amigo que seja amigo de Deus. Ele precisa de você, ele precisa da igreja, ele precisa da manifestação do amor de Deus em sua vida, para que ele possa ser constrangido a constituir uma amizade transformadora com Jesus Cristo. Podemos experimentar o poder transformador da amizade com Cristo. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que essa nossa relação com Cristo, esse estar com Cristo, a gente vai usar aqui esse estar com Cristo, com estar como amigo de Cristo, que é um poder transformador para a vida de todo aquele que vive, como uma das piores criaturas que você já conheceu, que você lembra. O segundo ponto é como devem viver aqueles que recebem o amor desse grande amigo. Ele morreu por todos para que todos que vivem não vivam daqui em diante para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Queridos, o que o texto está dizendo é que agora que o grande amigo se manifestou e você conseguiu ver e você conseguiu ir em direção a ele pela ação da graça de Deus, ele está dizendo, olha, você não vai viver mais para você, mas você vai viver para o seu amigo maior. Porque às vezes a gente pensa que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para ficar bajulando aquilo que a gente é, né? Eu vou ficar cuidando daquilo que ele cuida daquilo que você tem, ele cuida dos seus sonhos, ele cuida dos seus desejos, ele cuida de consertar suas atrapalhadas, né? É isso, de Deus. E alguns até nesse tempo do século 21 estão querendo Deus até para colocar ele no poder maior das coisas, né? Eu quero ser o dono das coisas, eu não quero ser o servo no mundo. Só que aqui está dizendo que nós não vamos viver para nós mesmos. Agora nós somos os servos do mundo. Nós não somos mais donos de nós. Então eu sou o servo do mundo, mas eu vou servir o mundo? Não, eu vou servir as pessoas, as criaturas, com a graça de Deus. Eu vou servir a Deus fazendo isso, porque eu sirvo a Deus servindo as pessoas, manifestando a graça de Deus, manifestando o amor constrangedor de Deus, manifestando a cruz de Cristo para as pessoas. Então já não sou eu quem estou vivendo, Ele pagou na cruz. E o que mais vem na minha cabeça nesses últimos tempos é: será que vamos fazer a grande fraude contra Jesus? Porque quando você compra na internet, o que acontece? Se não chegar e o vendedor não existe, você não vai receber. E Jesus Cristo pagou e você chegou. Eu quero ser amigo desse Jesus, eu quero ter o poder transformador dessa amizade na minha vida. Mas a primeira coisa desse poder transformador é que Ele pagou, Ele quer levar.
Ele não quer mais que você seja dono da sua vida e ande pelos seus próprios caminhos. Agora que nós somos amigos de Deus, somos amigos de Cristo, nós já temos a nossa vida sob o governo de Cristo. Por isso chama de Senhor. Então não vivemos mais nós como velhas criaturas. O que significa dizer isso? Eu agora deixei de lado aquele velho ser que você aprendeu a viver desde criancinha. Foi ou não foi? Anos e anos alimentando a velha criatura, brigando na escola, mentindo, enganando, fazendo, como o pastor Silvio diz, a artimanha das crianças, desde criança. E aí, chega num determinado tempo da vida, chega o amigo e toca do teu lado e te constrange, e você, eu quero ser amigo de Cristo. E aí ele começa a trabalhar para desconstruir os vícios da criatura antiga. Então, como deve viver? Primeira coisa, se eu já não posso viver mais para mim, eu preciso viver para Ele. E para viver para Cristo, eu preciso viver para o outro, porque eu não posso viver para aquele, ele não está aqui, e corpo presente, então eu preciso viver para o meu irmão e para a criatura sem Deus. Certo? Eu agora então não vou... Aí diz o deixar o amor egoísta, que tem pensamento voltado para si mesmo e viver para Ele. Então você não é mais o centro. Você não está mais no governo de nada. Você não é mais o narcisista, ou aquele que pensa que o mundo gira em torno de si mesmo. Você agora está vivendo para Deus. Só que a gente está enrolado com isso. Porque o mundo se desenvolveu e colocou você no centro. A história da filosofia moderna fala sobre isso. No final do século XV, a última década do século XV, foi feita a obra de arte chamada O Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano significa dizer que o homem é a medida de todas as coisas, então é perfeito. E aí, no início do século XVI, veio a Revolução Filosófica com René Descartes, que é o pai da filosofia moderna. Então ele diz que penso, logo existo. A razão do homem passou a ser o centro do mundo. E Deus foi sendo tirado, e a Idade Antiga passou a ser chamada a Idade Média passou a ser chamada de Idade das Trevas. E aí a gente está no centro até hoje. E aquilo que o Paulo fala aqui, o homem precisa sair do centro e colocar Jesus Cristo no governo, ter um amigo maior que seja o orientador da vida, que seja o governante da vida. Ele é reforçado no decorrer da história de desenvolvimento do mundo, para que você reforce o homem no centro de todas as coisas. Então eu vivo pensando em mim, por mim e para mim. E os meus sonhos são para mim. E eu pergunto, aonde está Deus nos seus sonhos? Aonde está o seu melhor amigo? Aonde está o Senhor da tua vida? Aonde está o Salvador da tua vida? Aonde estão os projetos de Deus? Onde estão os projetos de Deus na sua vida? Os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos contemplam a vontade do amigo maior para aquilo que a gente quer fazer, para as escolhas que a gente ainda precisa fazer e para os projetos que a gente constrói? Ou a gente está escolhendo por causa da nossa própria existência? E tem mais um outro perigo. Esse homem no centro, como se não fosse suficiente, desenvolveu mais ainda o homem no centro, mas ele precisa ser feliz. Um homem que ele está no centro e ele não tem mais uma essência, mas ele precisa de uma existência. E essa existência precisa ser feliz, precisa ser alegre. Imagina se Jesus Cristo fosse um humanista existencialista. Ele não ia para a cruz, porque a cruz é um lugar de sofrimento, é um lugar de renúncia. E quando o texto, Paulo está dizendo, não vivam mais para si, ele está dizendo, olha, vocês encontraram um grande amigo, vocês receberam a possibilidade, agora vocês são novas criaturas, mas está condicionado, agora vocês não viverão mais para si mesmos, vocês agora viverão para o seu amigo maior, que é Jesus Cristo, amém? Transformação e dependência do amigo maior. Outra coisa, como deve viver? Servir e ser modelo de vida para alguém que veja Cristo em você. Por isso ele está dizendo, olha, você agora vai servir, né? Todos que vivem não vivam para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Então a gente precisa não só
deixar governo da nossa vida de lado e colocar o governo de Cristo, mas eu preciso também refletir Cristo na minha vida. Eu preciso servir como Cristo serve o mundo, como Deus quer servir o mundo. A manifestação da multiforme graça de Deus. A igreja é um grupo de pessoas salvas em Cristo Jesus que se reúne para celebrar e proclamar, mas que reflete a muitas formas de Deus manifestar a sua graça regeneradora ou graça transformadora na pessoa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador dos homens, ou a luz dos homens. Então é a sua vida o instrumento que Deus vai usar. É a sua vida que Ele vai usar para servir. É a sua vida que Ele vai usar para refletir. E Satanás tem colocado muitas coisas na mente dos cristãos do presente século, desse século 21. Você não é capaz de refletir mais a glória de Deus, a presença de Deus. Você não tem mais autoridade para poder refletir. Você não tem mais condições, você não sabe fazer, você não pode fazer. Você é um pecador como todos os outros homens. Não! A igreja é a reunião dos santos. E, indo para o nosso texto base, a igreja é a reunião das novas criaturas em Cristo Jesus. Então nós somos os instrumentos vivos de Deus para manifestar a amizade maior de Jesus Cristo ao mundo e a transformação que essa amizade produz. Como deve viver? Ter certeza que a grande transformação vai além da morte. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Essa transformação que está proposta aqui no nosso tema, o poder transformador da amizade com Jesus, não é uma transformação só da sua condição social, como já disse antes, nem dos seus hábitos. É uma transformação de aonde vai, até onde vai essa transformação. Aqui o texto está dizendo, se com Ele nós morremos, porque nós renunciamos a nós mesmos, com Ele também nós viveremos. Então é algo que transcende aquilo que é os anos curtos de vida que Deus nos deu nesta terra. Vai além. Mas, como nós estamos vivendo numa sociedade humanista, existencial, hedonista, todos querem um Deus transformador para mexer apenas na sua forma de existir. E não para um além-túmulo. Nós podemos viver intensamente essa amizade transformadora como referência de Cristo, o nosso melhor amigo. É esse o modelo que Paulo está dizendo. Olha, você agora vai viver diferente. Uma nova criatura vive de forma diferente, com ambições diferentes e com esperanças diferentes também. Porque a amizade com Cristo, ela transforma a sua maneira de ver a vida. Lembra quando você era aquela velha criatura? A gente quase não via nada. A gente via aquilo que estava aqui no mundo. Eu quero ir atrás do dinheiro, eu quero ir atrás da comida. Se é jovem, eu quero ir atrás da namorada, do namorado. A gente vive atrás de querer, vou me formar, eu vou isso, vou aquilo. Mas quando eu tive contato com Cristo, eu tive uma visão ampliada. A palavra de Deus diz que Deus revela, descortina diante de nós um mundo que não está aqui. Que Jesus Cristo ensinava nas suas andanças na Palestina. Jesus Cristo ensinava sobre o reino. Quantas vezes você leu nos evangelhos dizendo o quê? E Jesus Cristo andava por ali, por lá, e ele falava, as multidões acompanhavam, e ele dizia as coisas do reino de Deus. Ele falava aquilo que ele viu e ouviu. Ele diz, eu falo, quando ele era contestado, eu falo daquilo que eu vi e ouvi quando eu estava com meu Pai. E nós falamos daquilo que vimos e ouvimos, que Jesus Cristo revelou a nós pela palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo. A gente precisa compreender isso. Recebemos a iluminação do Espírito para discernir as coisas espirituais. É um tempo que nós temos passado dificuldades com isso. Porque nós queremos estimular a igreja a caminhar discernindo o homem espiritual, as novas criaturas, diferente das antigas. Tem condições de discernir tanto as coisas naturais quanto as coisas espirituais, aquilo que é da terra e aquilo que é do alto.
E a gente não pode ficar transmitindo para as pessoas, ou não deve, só as coisas da terra, as coisas da terra, as coisas da terra. Nós fomos chamados para dizer a eles que existe algo que vem dos altos céus, algo que vem da glória de Deus, algo que vem da graça de Deus, algo que vem da cruz, algo que vem do amor, da amizade de Deus para conosco, do chamado à reconciliação com Deus, do chamado à transformação de vida, do chamado à regeneração do ser, do chamado ao governo da alma. E o Espírito Santo ilumina, querido. Talvez você fique assim, mas eu não consigo compreender. Entenda, nós lemos a palavra e o Espírito Santo ilumina o entendimento dos homens, amém? A palavra de Deus fala sobre inspiração para aqueles que escreveram e iluminação do Espírito para aqueles que leem. E a igreja foi iluminada por Jesus Cristo. Essa é a grande transformação. Você deixou de ser uma antiga criatura e foi iluminado por Deus. Por isso você é a luz deste mundo. Porque em ti há a luz de Deus para manifestar nas trevas desta terra. Nós recebemos de Cristo a capacidade para crescer como homens e mulheres de Deus. Aqui está dizendo, mas embora tenhamos Cristo segundo a carne, contudo agora não conhecemos mais segundo a carne. E nem você vive segundo a carne. E é interessante quando Jesus Cristo fala sobre isso para Nicodemos, ele fala, é necessário vos nascer de novo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui a mesma coisa com palavras diferentes. A criatura antiga nasceu de novo e agora é uma nova e precisa desenvolver as habilidades de uma criatura que pertence ao reino de Deus. Só que você ficou muito tempo aprendendo sobre as coisas daqui. E aí existe esse conflito na tua vida e na minha. O homem antigo e o homem novo. As coisas velhas e as coisas novas. E ele vai fechando ali no 17. As coisas velhas passaram. Só que quando você lê, você fala, é uma maravilha, que coisa boa. Mas e as marcas? E as cicatrizes? E as histórias? E ele está dizendo, recebemos a capacidade de crescer como homens e mulheres de Deus. Desenvolver a vida como uma nova pessoa em Cristo Jesus. Desenvolver a vida como amigo de Deus. Desenvolver a vida recebendo a ação transformadora de Cristo em nós. Hoje eu falava na escola bíblica com os irmãos, a gente aprende algumas coisas quando você está pensando, agora está tudo tranquilo. Aí Deus vai lá e te fala, isso daqui precisa ser transformado. Aí você entra num novo processo, aí você vence aquilo, você, cheguei, que maravilha. Aí Deus fala contigo de novo, olha aqui, dá uma melhorada, precisa. E esse processo vai caminhando. E a gente vai andando nesse novo estilo de vida, um estilo de vida transformador dessa tua amizade com Cristo. Cada um de nós que experimentamos a amizade transformadora de Cristo, recebemos também o poder no mundo espiritual. Poder que vem da cruz, poder que vem da ressurreição e o poder que vem do Espírito Santo. Por isso ele diz, olha, nós não vivemos mais como criaturas carnais, mas agora nós somos espirituais diante de Deus. O Espírito se manifesta na minha vida e na tua. E a palavra também agora tem sentido para mim e para você. Ele nos leva ao mundo espiritual com grande autoridade. Amém? Ele nos leva ao mundo espiritual com autoridade. Mas você fala, mas eu fiz uma besteira hoje. Peça perdão e continue, porque é a natureza do ser. Não é aquilo que você fez naquele momento, é a natureza do ser. É mudança de posição diante de Deus. Não é sentimento que você tem a respeito de si. Se você está se sentindo bem ou está se sentindo mal. Qual é o direito que você recebeu diante do Pai em ser amigo de Jesus Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. E é interessante porque existem amizades conflituosas, não existe? Eu vou fechar aqui no versículo 17, mas antes eu quero rapidinho abrir um parênteses. Amizades conflituosas são aquelas amizades que concorrem entre si por você. Eu estava lembrando do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que fala sobre isso. Aquele que quer ser amigo de Deus ou ser amigo do mundo se torna inimigo de... Então, uma amizade conflituosa, meu querido irmão, querido amigo, é o conflito do mundo e o conflito dos princípios e valores de Deus. É o conflito do reino e os valores do mundo. E você está no meio dessa guerra. Você está com o seu eu, o seu ego, está no meio dessa guerra.
Aí vai dizer a luta da carne contra o... A carne tem a tendência a querer amizade com o mundo. E o espírito tem a tendência a ter amizade com Deus. E se você é nova criatura, você precisa alimentar a sua vida espiritual para que você queira muito mais a amizade com Deus e despreze a amizade com o mundo. Amém? Eu estava lendo o comentário do Matthew Henry e ele falava sobre isso, desse texto, quando fala que nós precisamos então nutrir o amor a Cristo. Esse amor que nos constrange deve estar no nosso coração. E o amor ao mundo deve estar debaixo dos nossos pés. Então guarde o amor a Deus no teu coração e guarde o amor ao mundo debaixo dos seus pés. Porque toda vez que você se sentir tentado, atraído pelo mundo, você não diga, ressuscitou o velho homem. Não tem esse negócio, gente. A gente às vezes fica assim, né? Faz um show com o irmão ou com o amigo ou em casa. Fulano me tirou da graça. O meu velho homem veio. Seu velho homem não tem que vir mais. Ele morreu. Entenderam? Ele não tem que vir mais. Então a gente precisa conduzir a nossa nova criatura para o caminho, que é o caminho novo que Jesus Cristo deu. Vamos fechando aqui no versículo 17. Ser nova criatura deve ser o estilo de vida de todos que confessam Jesus como seu grande amigo, seu Salvador e Senhor. Precisa ter um novo estilo de vida. Eu lembro da minha vida, eu não vou ficar contando de mim não, que eu não gosto de falar de mim, porque aqui a gente fala de Jesus e da palavra, né? Mas quando houve essa grande start, recomeço, foi maravilhoso, porque foi tudo novo, tudo se fez novo. Que maravilha, hein? Aí a gente fica encantado, fica no primeiro amor. E eu vou seguir com o texto aqui, mas eu quero só falar um parênteses rapidinho. O primeiro amor não é para ser deixado para trás não, hein? Tem o texto lá para a igreja, que no Apocalipse, que fala o quê? Volte ao primeiro. Se fosse para deixar para trás, ele não tinha escrito aquilo lá, né? Para deixar na Bíblia, né? Então busca o primeiro amor de novo, querido. Lembra daquele tempo gostoso que você teve seu renascimento? É bom ter nova chance, não é? Vamos ver aqui. Como é que ser nova criatura? Não é um estilo de vida. Ele te dá um novo coração, um novo mundo na alma. O novo coração é aquilo que o profeta fala, né? Eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu vou tirar um coração duro de dentro dessa criatura velha e vou dar um coração que é tratável, um coração amoroso, um coração que é possível a gente ministrar na vida. Pessoas de coração duro são as criaturas antigas, que precisam ainda de um tratamento de Deus para trocar por um coração tratável. E você que é uma nova criatura em Cristo, é um amigo de Deus, é a igreja de Cristo que se reúne aqui, nós precisamos ter corações tratáveis, ter condições de o outro ministrar na nossa vida, ter condições de alguém chegar e falar conosco e tratar situações difíceis, temas delicados. Mas por quê? Nós temos uma vida regenerada, nós temos uma transformação do ser, é o princípio da salvação, a regeneração da alma, o governo da alma. Então todo mundo que experimentou a amizade transformadora com Cristo também experimenta a regeneração da alma. O governo da alma já não é mais seu, já não é mais do mundo, já não é mais do diabo, é de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a gente precisa entender isso com clareza. Ele te dá um novo coração, um novo mundo, um mundo de Deus dentro de nós, uma contemplação daquilo que você não viu, não ouviu, mas que pela fé você contempla. Ele te dá novos princípios, novos propósitos e novas convivências. Princípios são aquelas coisas que você precisa mudar. Isso daqui eu fazia, não faço mais. Esse daqui era uma direção que eu não vou mais. Se eu ia para o bar, agora eu não vou mais para o bar. Se eu ia para a farra, eu não vou mais para a farra. Se eu ficava matando a vida horas e horas à toa, eu já não faço. Agora eu vou com os princípios que eu tenho aprendido com a palavra que foi dada a mim. Então uma direção nova. Eu tenho novos propósitos. Qual o propósito da tua vida como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Qual o propósito da tua vida? Qual o propósito da minha vida? Se eu já não vivo para mim,
Então meu propósito precisa ser viver para Deus. Servir ao meu grande amigo, o meu maior amigo, aquele que transformou a minha vida e me deu uma vida melhor do que a que eu tinha. Uma esperança nova. E eu preciso ter propósitos que contemplem aquilo que Deus me revelou. A graça que foi revelada a mim precisa produzir propósitos também em mim. E o propósito da igreja, vou reduzir em 2 pelo menos para a gente poder ficar terminando o horário. Eu preciso trabalhar para a edificação dos santos. Esse é um dos propósitos da minha vida. Por isso Deus te deu dom, te deu talento, para a edificação do corpo espiritual de Cristo. E corpo espiritual de Cristo, igreja edificada, a gente consegue cumprir o segundo propósito: proclamar o evangelho de salvação, o evangelho de Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo é um grande amigo e que pode transformar a vida caída daquele que crê. Esses são os propósitos da igreja. Mas eu preciso ter esse propósito no meu coração. Mas se eu for um narcisista, se eu pensar só em mim, se eu não tiver entendido o propósito de ser uma nova pessoa em Cristo, de não viver mais para mim, eu só tenho propósitos que contemplam a minha própria existência. Eu só tenho propósitos que contemplam a minha própria vontade. Eu só tenho propósitos que contemplam a minha própria alegria. Eu só tenho propósitos que satisfazem o meu ego e não a Deus, e não ao meu irmão, e não ao perdido. Quantos perdidos estão esperando você? Quantos irmãos que estão aqui dentro, reunidos com você, domingo após domingo, esperam de você uma ministração, ou precisam ser curados de alguma ferida? Mas para isso a gente precisa ter propósitos e novas convivências. Deus tira um monte de amigo mala da nossa vida. Ou como o pastor disse, né? Não quero amigo urso perto de mim. Amigo urso diz, né? O urso pega. Então, ou traíra, né? O traidor. Deus vai tirando da tua vida os falsos amigos. Diz que é o amigo de copo, né? Aquele falso amigo, só é amigo na hora de beber, né? Na hora que o bicho está pegando, ele fala o quê? Cadê o amigo? Não tenho, não vou ajudar, está desempregado, fica aí, não dá mais para dividir contigo a cerveja. Então, tem os falsos amigos que Deus tira. Mas, querido, quando Deus tira os falsos amigos, um ser que foi criado para convivência, se ele não constituir novos amigos, ele vai ficar ali tipo, eu não tenho para onde ir, eu estou sozinho, e agora o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou viver? Mas os meus amigos não andam mais comigo. Aí o que Deus faz? Deus te dá o amigo Jesus, mas te dá uma família de amigos, a família de Deus, amém? Então a família de Deus é constituída por amigos. Nós precisamos ser amigos. Uma reunião de estranhos é no metrô. Quem trabalha na cidade? Está todo mundo junto, mas ninguém se conhece, ninguém sabe de nada. E às vezes a gente faz nos nossos encontros, a nossa convivência, uma reunião no metrô. Mas Deus não te chamou para fazer reunião no metrô, te chamou para ter intensidade nas convivências. Porque isso faz parte da salvação. Restauração de relacionamento com Deus e restauração do relacionamento com teu irmão. Ele te dá nova posição diante do Pai. Alguém apto para servir, santificar e viver um novo modelo de vida, semelhante ao grande amigo que morreu por você, o amigo Jesus. Você tem toda a condição de poder viver como Jesus viveu. Ser um discípulo. Discípulo é um imitador de Cristo. É um pequeno Cristo. E aí você ouve o pessoal dizendo, não fica olhando para mim não, porque olha para Cristo. Mas as pessoas só verão Cristo se olhar para você e para mim, e olhar para a igreja. Porque a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Não é isso? E aí a gente precisa chamar essa responsabilidade para nós. Porque Deus nos deu isso. Manifestar a presença de Deus. Então eu preciso, como nova criatura, servir, santificar e viver um novo modelo de vida, semelhante ao grande amigo que morreu por você e por mim, o amigo Jesus. Amém? O poder transformador da amizade com Cristo, né? Muda sua posição diante do Pai, coloca o amor de Deus em seu coração, ensina a servir no mundo espiritualmente e restaura todas as coisas velhas da tua vida e transforma todas as coisas, fazendo todas as coisas novas. Amém? Então use essa amizade com Cristo para que Ele
seja o dono verdadeiro da tua vida e da tua existência. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, nós engrandecemos o teu santo nome nesta noite. Obrigado, Deus, porque um dia nós andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, andávamos com falsos amigos, andávamos, Deus, com valores distorcidos, em inimizade com o Senhor, mas nós agradecemos nesta noite, Deus, porque o Senhor nos deu o grande amigo e Senhor das nossas vidas e Salvador Jesus Cristo, que demonstrou um amor extraordinário na cruz, em sua entrega, demonstrou um poder extraordinário, miraculoso em sua ressurreição e demonstra poder até hoje sobre nós, sobre a tua igreja, um poder transformador, tanto dos teus filhos que agora vivem em novidade de vida e não vivem para si, mas vivem para o Senhor, quanto aqueles que nós queremos alcançar e falar do teu amor. Nós cremos, Deus, que a tua presença é transformadora, a tua presença é real e a tua presença tem o poder, ó Deus, de fazer do velho homem, do antigo, do homem perdido, um homem que tem amizade contigo, um homem reconciliado contigo. Assim nós oramos, Deus, clamando, ó Deus, que o Senhor conduza a tua igreja nesse processo, que a tua igreja viva intensamente esse pertencimento contigo, que sirva intensamente e que nós venhamos a colher os frutos dessa nossa vida, dessa nossa amizade com o nosso amigo maior que é Jesus Cristo. Assim oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.